Fala, pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão! Gente, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente em todas as redes sociais. Só ir lá no Leste Empreendedor. Nós temos um hub de podcasts, são vários podcasts. Não deixe lá, nós temos diversos formatos. E se você quiser participar também, é só ir lá no Instagram do Leste Empreendedor, dar um oi lá que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá bom? E, gente, olha só. Hoje eu pedi pro presidente segurar a mesa, porque o papo hoje, gente, o negócio hoje vai ser, tá? Então, meninas, vamos lá. Como eu expliquei para vocês como é que funciona o formato, eu vou pedir para cada uma de vocês contar a trajetória de vocês. Podem falar, fica tranquilas. E aí, quando girar, aí eu começo com algumas perguntas, tá bom? Pode começar, Juliana. Eu sou a Juliana Marins, sou terapeuta. Mas antes de me tornar terapeuta, eu passei por várias empresas, né? Até a última empresa, para ser breve, foi uma empresa de decoração, de construção civil e de imóveis planejados. Lá na cidade onde eu resido, Itaboraí, e foi uma trajetória de 15 anos, até que veio a pandemia, né? E na pandemia, eu estava dentro do meu quarto já há 6 meses trabalhando e fazendo todo o marketing da empresa. E eu me vendo triste, num dia chuvoso, fiquei na frente da janela, falei assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus falou, volta para sua missão que eu te confiarei meus filhos. E aí nisso eu falei assim, como, né? E aí ele disse que a empresa fecharia dentro de 1 ano, que meu esposo também faria a transição de carreira deles. E acabou, eu não ouvi mais Deus. Por fim, foi assim, e aí como? Quando eu fui pegar o meu telefone, eu vi um curso de especialização em pós-graduação para eu fazer em terapia. Eu falei assim, nossa, tá aqui a resposta. E eu fiz o curso, falei para o meu esposo. Na época, ele ficou com muito medo de ficar sozinho administrando 32 funcionários. Mas eu sempre falo que não são só 32 funcionários, eram 100 pessoas, juntando cônjuges e filhos. A nossa responsabilidade era muito grande. Mas eu fiz essa transição, confiei no escuro, no que Deus tinha me falado. E dentro de 1 ano, a empresa fechou. E durante 2 anos, eu fui arrimo de família, né? Até o Fernando fazer a transição de carreiras e, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu voltei para a minha missão e Deus me confia vidas, né? Além de todo esse empreendedorismo, eu falo que o meu maior empreendimento são as minhas filhas e o meu esposo. São os meus primeiros empreendimentos. E eu estou muito feliz dentro de toda essa trajetória e de ter confiado realmente nessa trajetória que Deus me disse. Vai, que eu vou te confiar meus filhos. Bacana. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Eu me chamo Mônica Jales. Estou agora com 64 anos, de uma estrada bem longa, né? E, mediante uma infância muito problemática, né, uma adolescência, né, que seguiu o curso, eu me formei em professora. E aí, logo depois, eu me formei em pedagoga. Depois, houve um concurso na Estácio, onde eu me formei, que quem tivesse o maior CR da época ganharia uma pós-graduação, né, 100%. E aí nós concorremos com a pedagogia dos 2 campos, Niterói e São Gonçalo, e as de letras. E eu ganhei o CR maior. Aí eu consegui a pós, né? E eu escolhi a psicopedagogia. E aí eu trabalhei durante alguns anos, mas ainda não era aquilo que eu queria, porque eu sou muito acelerada, né? Eu estou dormindo, estou conversando, a pessoa fala um assunto, aquela frase, né? E lá vou eu, sou muito acelerada. E aí eu fiz alguns meses de psicologia, não gostei muito, e conheci a psicanálise, e aí me apaixonei. Então, hoje em dia, eu trabalho, né? Faço com muito amor tudo referente à psicanálise, principalmente a parte das emoções, que é exatamente... E agora eu digo que eu sou uma psicoeducadora das emoções. Graça. Porque eu juntei, né? Juntei tudo, todas as minhas profissões. E porque eu entendi que as emoções, elas podem ser, né, educadas. Sim. Então, agora é assim. Muito prazer, meu nome é Mayra Borgasa, tenho 29 anos.
O meu início, ele é um pouco parecido, né? Eu sou pedagoga também, eu fiz faculdade de pedagogia. Só que eu não me encontrei na área, trabalhei em escola durante 3 anos. Mas eu ficava sempre me questionando, será que é isso que eu quero a vida toda, né? Porque quando a gente pensa em fazer uma faculdade, é aquilo ali que a gente está traçando o nosso caminho, né? E eu fiquei me questionando e eu ficava me vendo, não era aquilo que eu queria. Aí eu comecei a fazer terapia para eu conseguir me encontrar. Aí na terapia eu descobri que, na verdade, eu não queria seguir com aquela profissão. Aí eu fiquei mais aliviada. Aí eu, mas agora o que eu tenho que fazer? Aí eu tava feliz porque eu sabia o que eu não queria mais, mas eu ainda estava perdida em qual profissão escolher. Aí eu saí da escola e fui trabalhar com vendas, com telemarketing. Ali, inclusive, eu tava ganhando até mais. Mas ainda assim, não era aquilo que eu queria, que eu ficava sempre me imaginando. Poxa, eu quero me sentir realizada, quero me sentir feliz para eu colocar amor naquilo que eu faço. Aí, depois de 2023, eu fiz curso de cílios, comecei a trabalhar com cílios, né? Mas é uma área boa e era uma área que estava começando a crescer bastante. Só que eu não estava me sentindo que aquilo ali era para mim. Aí, de novo, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei. Aí eu lembrei que eu tinha, né, conhecido o mercado em 2021, mercado financeiro de trader, e eu me apaixonei, mas eu achava uma realidade muito distante. Eu achava, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é possível pra mim, né? E aí eu lembrei que eu sempre gostei da área de investimentos. Sempre me cativou, sempre estudei sobre, pesquisei sobre, e eu já investia. Aí uma vez eu tava conversando com as meninas no trabalho, e elas viraram pra mim e falaram, Mayara, por que você não investe nessa área? Você fala tão bem. Aí aquilo me deu um estalo. Eu falei, será que é esse o meu propósito? Aí eu comecei a voltar a estudar sobre isso. Aí me deu um insight. Eu falei, eu acho que tá na hora de eu cometer uma loucura. Aí eu larguei meu emprego pra trás, larguei tudo pra trás, larguei minha vida inteira pra trás pra começar a construir uma nova. E ali eu tive que me desafiar e passar todos os perrengues na profissão. Mas eu acho que isso é importante porque é nisso que você descobre se é realmente isso mesmo que você quer. Porque a gente passa por todos os perrengues e se você continua falando, não, é isso mesmo que eu quero. E é basicamente isso. Bacana. Muito bom, meninas. Então vamos lá, começando com algumas perguntas. Foi bom que vocês viram que cada uma de vocês, né, contou um pouco da trajetória de vocês. São áreas diferentes, mas no final a gente sempre encontra algum tipo de conexão. A história se conecta. As histórias sempre se conectam. Toda vez que eu faço esse podcast ou então nos eventos, sempre no final áreas completamente diferentes, porque no final todo mundo tem um propósito, né? E aí eu quero aproveitar e perguntar para vocês. Essa pergunta geralmente eu pergunto no final, mas aqui eu estou invertendo. O que o eu de vocês... Imagine agora que vocês se teletransportaram e vocês encontraram com vocês quando tinha 15 anos. O que vocês diriam para essa menina de 15 anos? Pode começar. Então, olha o que Pedro trouxe, a imaginação dele criativa, né? Se teletransporte. Bom, eu iria até a Juliana de 15 anos, que estava curtindo a vida, sendo uma menina, e falaria assim, Ju, você vai prosperar, sua vida será um sucesso, mas terão dificuldades. Se prepara e só viva. E seja forte, que eu estou contigo, não precisa ficar com medo, que eu não vou te abandonar e que vai dar tudo certo. Então, assim, eu acho que eu falaria isso pra mim, sabe? Ainda mais que é algo que eu induzo também no consultório. Vai lá e conversa com a sua criança interior e vê o que estava acontecendo. E quando a gente entende dessa forma, Pedro, a gente acaba acolhendo realmente aquela criança que ficou perdida lá atrás, né? Bacana. Então, hoje, inclusive, eu fiz uma postagem em relação a isso.
né? Do meu eu anterior, né? E o que eu falaria para essa criança, essa adolescente, né? De 15 anos, que era uma adolescente fraca, indecisa, fragilizada, triste, né? Presa num mundo muito pequeno. Então, o que eu falaria para ela, né? Sai disso. Você é uma pessoa forte, porque para resistir tudo que eu resisti, né? Você é uma pessoa muito forte, uma pessoa inteligente, uma pessoa criativa, que tem muitos valores e está na hora de você florescer, vamos dizer assim, né? Então, e hoje, inclusive, acolhi essa criança e essa adolescente na minha postagem. Que bacana. Chorei, ria, foi incrível. Mas na postagem? Na postagem, eu chorei lendo a postagem, Sim, né? sim, Me sim. sensibilizou, lembrou o passado, lembrou de tudo. E aí chorei, sorri. Assim, foi excelente. Levantei e Legal. falei, vou fazer uma postagem Ressignificou, né? assim. Isso aí. Que legal. Bom, eu acho que eu falaria para Maiara de 15 anos para ela acreditar mais nela. Eu tinha muito problema com a minha autoestima, não conseguia acreditar. E eu diria que ela é forte, que ela vai passar por muitas coisas que não são fáceis, mas ela vai superar e vai conseguir coisas que ela nem imaginaria. Seria basicamente isso. Bacana. Bom, aproveitando, falando que eu nunca falo, mas hoje eu vou falar de mim. O que eu diria pro meu eu de 15 anos? Primeiro, eu daria um tapa na cara dele. Acho que ele merece. E é gritar, acorda. Acorda pra vida. E aí, pronto. Acho que ele entendeu como ele entendeu o tapa. Acho que ele... E aí, aproveitando disso, a gente sempre tenta evoluir, né? E aí E sempre, quando a gente tenta evoluir, eu estava conversando com a Juliana mais cedo, sempre o passado, ele sempre tenta aparecer. É o gatilho. Que vão disparando os gatilhos. Tem um filme muito legal Tem um filme muito legal brasileiro, de luta, que é do José Aldo, não sei se vocês chegaram a ver, que é muito bacana, que toda vez que ele vai tentar subir de nível, o pai dele aparece, dizendo como que ele não podia, sabe? Ou seja, um pequeno... sim. Às vezes é algum parente, às vezes foi alguma situação, sabe? Alguma situação. E aqui nós estamos aqui hoje, são mulheres empreendedoras, e a gente sabe que não é fácil, não foi fácil antes, não é fácil hoje. Eu pergunto para vocês, qual foi a trava que fez com que vocês quebrassem para chegar hoje aonde vocês estão? Eu não tive travas. Eu posso dizer que a minha maior motivação era sentir raiva. Quando alguém falava, não vai, não faz, vai ser difícil, eu ouvi da minha mãe, quando eu comecei a trabalhar no Rio, falando assim, não vai, minha filha, é perigoso. E aí eu falei assim, não, eu vou, aí que eu vou. E foi a minha primeira grande oportunidade, né? Então, trabalhar no RH, numa empresa, não vou falar o nome porque vão saber a minha idade. Mentira, é Páginas Amarelas. Trabalhei nas Páginas Amarelas durante 7 anos. Então, imagina, uma menina saindo de Itaboraí, com 18 anos, indo para o Rio, trabalhando até 7 horas da noite para poder voltar para Itaboraí. Eu acabei emendando na faculdade, que era aqui em Niterói, chegava em casa só meia-noite. E aí, por aí eu fui. Eu não tive travas. Para te dizer, Pedro, que nós estávamos até conversando sobre isso, ano passado, porque meu pai sempre foi muito protetor, né? E atrapalhou em alguns momentos no meu casamento. E foi quando, ano passado, ele virou para mim e falou assim, Ju, troca de carro comigo para trocar o pneu do seu carro. E eu falei assim, uai, não, essa responsabilidade é minha. Mas dentro de mim, caramba, vão ser R$6.000 que eu ganharia do meu pai. E eu falei assim, não, pai, pode deixar que eu vou trocar o pneu do meu carro. Ele, você não quer o meu presente? Eu falei assim, não, trocar o pneu do carro é minha responsabilidade. Se você quiser me dar o presente, é outra coisa. Naquele momento, eu senti realmente rompendo um cordão. Foi uma trava, mas
que ao longo da minha vida não me atrapalhou, mas que naquele momento, ou seja, ano passado, com 46 anos, eu percebi ainda, dependendo do meu pai, ou seja, se alguma coisa desse errado, era para lá que eu voltaria. E nesse momento, quando eu disse, não é para casa do meu pai que eu tenho que voltar, é no meu casamento que eu preciso me sentir segura, né? Mas eu nunca me senti travada em ir além. A raiva me motivava, o desafio sempre me motivou. Então eu colocava esses grandes desafios para mim como uma grande motivação. Vai, rompe a meta. Se eu colocasse meta de ter X, eu fazia 2X. E aí por aí eu ia. É muito interessante o que você está falando, porque qualquer coisa eu volto é sempre a nossa mente tenta nos sabotar colocando um plano B. Sim. Porque todo mundo acha que tem que ter um plano B. E aí é o grande problema, porque nosso cérebro quer economizar energia. Claro. Então, se a gente já tem um plano que já gasta muita energia, se nós temos 2, essa energia ela é dividida. Então você não consegue, você fica ali. E vocês já repararam que sempre o plano B de algumas pessoas que achavam que tinha um plano B, nunca dá certo o plano B também? Uhum. E aí tem um livro que eu escrevi que eu chamo de Na Fronteira do Descontrole. Uhum. Né? Na fronteira do descontrole vocês já passaram por aquele momento em que vocês achavam que tá tudo perdido e do nada encontraram uma solução? Uhum. E, nossa, era isso. Uhum. Né? É muito, muito interessante essa sua fala. Sobre isso, meu marido que fala assim, queima o barco para não ter para onde voltar, né? E a maioria das pessoas deixam esse barco ali, mesmo que esteja à deriva, mas tem ali o barquinho para onde você volta. Então, realmente, a gente, para ter essa grande oportunidade, para não se sabotar, para gastar energia, a gente precisa queimar o barco, né? Uhum. Bacana. Então, eu acho que essa trava que você está se referindo é o quê? São as crenças limitantes que a gente carrega e que em determinado momento tem uma que é aquela mais poderosa, no caso, né? Então, assim, eu, na época, assim, mais ou menos com uns 40 anos, eu comecei a ter síndrome do pânico, fui várias vezes com a minha filha ao hospital, estou infartando, coisa e tal. E aí eu comecei a fazer terapia. Acho que eu passei por uns 10 terapeutas. Não tinha conexão com nenhum deles. Aí um dia eu cheguei em casa, me olhei no espelho, falei, vai parar com isso. Bacana. Vai parar com essa frescura, vai parar com isso tudo, porque o que você procura está dentro de você. Bacana. Não é o outro que vai te dar o que você quer. E aí essa trava que me impedia, né, de voltar a estudar, voltar a ser dona dos meus caminhos, ela se rompeu. Uhum. Entendeu? Aí eu voltei a estudar, eu fiz uma pós atrás da outra, porque eu tenho sede de conhecimento. Uhum. Eu amo aprender, seja por coisas boas ou ruins. Mas eu tenho muita sede, eu gosto de ler muito. E, para mim, eu tiro aprendizado de tudo. Uhum. Então, eu voltei a estudar, voltei a ter força para caminhar. Mas, assim, é o que eu digo, foi eu comigo. Legal que você disse. Entendeu? Que você olhou no espelho, né? Me olhei no espelho. A força já está aí dentro. E se eu falar para você, eu pensei isso no dia seguinte, não, mentira, vou estar mentindo. Isso é um processo, né? Aos poucos você vai arrumando esse defeito, vai tentando controlar o outro, e aí quando você vê, você realmente rompeu essa barreira. Não é de um dia para o outro, Sim. Não é de uma hora para outra. É com muito medo, né, Mônica? Não é? É isso aí. Bacana. Eu acho que a minha trava foi eu querer que pessoas acreditassem no meu potencial. Mas é meio complexo, porque eu não conseguia acreditar. Então, como que alguém vai acreditar se eu também não estou conseguindo acreditar? E chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu precisava agir, eu precisava fazer por mim, porque se eu não fizesse, ninguém ia fazer, né? E aí eu comecei a me movimentar e comecei a passar também por algumas dificuldades, mas hoje eu consigo compreender que as dificuldades que eu passei, né, acaba fazendo parte, porque
eu passava por dificuldade, mas ao mesmo tempo eu via as coisas acontecendo. E aí você começa a ter um insight de que você está no caminho certo. Interessante quando ela falou, né, sobre esperando a aprovação de outras pessoas. E quando você se olhou, tem muitas pessoas que acham que esse é um olhar egoísta. Mas é interessante, se a gente não se olha e tira essa capacidade Sim. da gente, o outro não vai aplaudir. O outro não vai estar disponível ali para você o tempo inteiro, né? Então, primeiro, quem é responsável por dar certo? Eu sempre falo, vamos, se olha primeiro, né? Faz com que dê certo, para depois você ter o aplauso, e se tiver. Porque como é que a gente sabe que a gente tem um objetivo, né? E esse objetivo é nosso, não é para os outros. E se esse objetivo que você alcançou, só você ficasse sabendo? Ninguém mais. Só você sabe. Que existem objetivos internos, né? Que Só nós conhecemos. que só nós conhecemos. Mas aquele principal mesmo, você continuaria fazendo, independente se as outras pessoas soubessem ou não? Eu acho que quando existe esse objetivo, que independente de qualquer coisa, eu acho que aí a gente entende. Porque tem gente, às vezes, que tem determinados... Não, eu tenho um objetivo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, tal. Geralmente, principalmente quando são bens materiais. Mas mas se não... Se só você ficasse sabendo que você tem isso. Eu falo até mesmo por causa, hoje, das redes sociais. Que tem gente que... Eu percebo, por exemplo, principalmente viagem. Eu fico pensando assim... Gente, tem gente que não faria 80% das viagens se não pudesse filmar e tirar foto. Sim. Eu fiz e isso daí não tem nem tantos anos. Acho que tem uns 7 anos que eu, por causa do meu trabalho, eu tinha ido viajar. Eu tinha ido para uma parte turística do Brasil. Eu falei assim... Eu fui trabalhar, né? Eu não fui curtir. Mas uma coisa que eu olhei que eu falei assim... Gente... Não tem ninguém curtindo, tá todo mundo com o celular só filmando. Sim. Só tirando foto. Aí eu falei assim, a pessoa, ela tá querendo curtir o lugar? Ou ela tá simplesmente filmando para mostrar para os outros que ela esteve nesse lugar? E ganhar os biscoitinhos, né? Os likes. Eu fiquei pensando, eu falei, então assim, e aquela conquista? Será que tem? Eu falei, tem aquela conquista? As pessoas, elas conseguem mesmo ter esse objetivo? Eu parei, inclusive, para pensar nisso. Porque eu olho, por exemplo, principalmente os bilionários. Bilionários que geralmente tiveram, assim, são pequenos bilionários, assim, alguns bilionários, que eles já nasceram de família privilegiada, vamos se dizer. Só que aí falam, mas também é fácil. Será que é fácil mesmo? Porque o que mais a gente vê é pessoas que tiveram filhos bem-sucedidos e esses filhos não conquistaram nada. Será que mesmo é porque... Porque, vamos lá, eu dou um exemplo, por exemplo, do Elon Musk. Será que o cara que está pensando em mandar foguete para o espaço, ele está pensando em dinheiro? Ou é um objetivo? Porque se a gente for parar para pensar... Conquista, né? não é. Porque se a gente for parar para pensar, a primeira coisa que as pessoas pensam o quê? Quando pensam em algum objetivo. Quanto que eu vou ganhar com isso? Mais ou menos que eu estava conversando até com os... Tem muita gente que pergunta com relação ao leste. A primeira coisa é, o que você ganha com isso? Aí, eu ganho o meu objetivo que eu estou construindo. Eu não estou preocupado com os valores monetários. Se vocês estão conseguindo... o sorriso das mulheres, né? No geral? Pode falar que eu sei que eu tô vendo que você quer falar. No caso, eu acho que objetivos, para ser forte dessa forma, eles deixam de ser objetivos e se transformam em metas. Entendeu? Em sonhos, né? Porque se você tem um objetivo que você deseja muito alcançar
e você dorme pensando naquilo, acorda, e você traça aquele rumo para aquele objetivo, ele deixou de ser objetivo, ele virou uma meta. E aí é mais fácil de você conquistar, porque ele se transformou numa meta. Naquela meta, o cara que vai botar o foguete agora no espaço, ele teve um objetivo de conseguir, mas se ele conseguiu, ele traçou aquela meta para a vida dele. Eu vou colocar esse foguete no espaço. E ele só conseguiu o objetivo porque ele traçou uma meta. Por uma grande motivação também. Exatamente, né? entendeu? É o que eu entendo sobre o que você está falando. Enquanto não se transforma em meta, o objetivo vai ser sempre um objetivo. Sim, e eu acho que isso tem a ver também com o propósito da pessoa, né? Porque como você estava falando, a questão do quanto que eu ganho com isso, tá? Mas as pessoas querem ver muito o dinheiro e esquecem que quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, o próprio projeto, o que estiver desenvolvendo, acaba crescendo. Porque você não está preocupado com o dinheiro, você está preocupado com outras coisas, né? E isso, consequentemente, acaba fazendo com que o projeto cresça. Porque não é só o dinheiro. A gente não pode olhar só para o dinheiro. Claro que dinheiro é importante, mas outras coisas também têm que ser pautadas. Porque se a gente for olhar só para essa questão, a gente vai viver só pensando nisso, eu não vai conseguir aproveitar a vida e as outras metas da vida, porque tá muito focado naquilo ali. Não dá para ser assim, né? Acho que a gente tem que moderar e ter esse pensamento de o que eu tô fazendo, isso tá agregando para mim, eu tô feliz realizando, fazendo dessa forma. Acho que é basicamente isso. Pensando sobre... Não pode falar. Pensando sobre isso, que as pessoas estão realmente focadas em valores, né? Dinheiro, na verdade, o financeiro. E você vê muitas empresas falindo em função disso porque não colocam alma. Tudo que está girando aqui, né? Falando de propósito, falando de metas, falando de sonho. Qual é o meu sonho, qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar. O financeiro, ele acontece por osmose. Ele vem sendo agregado. Mas se eu coloco a minha alma, se eu coloco o meu maior sonho, que é conquistar pessoas, que é agregar valores, que é levar o que o Pedro tem feito, né? Trazendo as mulheres a se sentirem valorizadas. São valores muito diferentes. Eu tenho visto lá em Itaboraí, quando as palestrantes estão se preparando para palestrar, como elas se sentem bem e quantas pessoas elas levam. Então, assim, quais são os valores agregados financeiro? Não, mas é aqui. É a alma, né? É realmente trazer aquele valor para a pessoa, para ela se sentir bem. Então, isso é bacana. E com relação a isso, o que acontece? Eu estava falando com você mais cedo, né? Eu vejo que todo mundo está olhando para o dinheiro e não olhando para o propósito do porquê que você está fazendo isso. E às vezes não tá olhando, essa pessoa não está olhando nem mesmo o dinheiro, porque ela nem sabe. Ela tá ali, bom, eu vou porque estão dizendo que isso daqui dá dinheiro. E ela nem sabe se isso dá dinheiro. E você está falando com relação até o leste no geral. Por exemplo, eu vejo hoje um movimento de muita gente querendo fazer, inclusive grupos agora de network, que começou a ficar na moda de uns 2 anos para cá. Com o objetivo, às vezes, de querer fazer dinheiro. E aí eu vi um movimento agora crescendo que todo mundo agora quer fazer evento high ticket, ou seja, de ticket alto. Ticket alto. E aí, ó, já que é para causar desconforto, deixa eu olhar aqui, diretor. Olha só, gente. Evento de R$397 não é high ticket. Não. High ticket é quando você paga R$50 mil para fazer o network do Joel J, tá bom? Isso é high ticket. 397 não é. E aí, voltando. Então, e aí eu vejo as pessoas... Por quê? Porque falando, não, o dinheiro está com as pessoas que têm dinheiro. E aí as pessoas esquecem dos pequenos movimentos, das pequenas empreendedoras. E assim, vamos olhar, quando a gente olha para mulheres de negócio, que todo mundo também quer se desenvolver. A mulher empreendedora que está começando, como qualquer pessoa que está começando, o que mais precisa é de apoio. E se a gente for olhar o apoio, como eu falei,
a primeira visão qual é? A primeira visão é ela palestrar. São mulheres que nunca cogitaram, nunca pensaram. A grande maioria, Mônica, nunca sequer passou pela cabeça. Eu contar? Quem que vai querer ouvir minha história? Gente, eu nem faturo. Eu já ouvi isso. Eu nem faturo pra isso. Acho mais do que minha obrigação, né? Não. É tipo assim, eu nem faturo. Como é que eu vou ser exemplo pra uma outra mulher se eu nem faturo o suficiente pra isso? E aí ela vai ali e ela ouve as outras mulheres e ela fala assim, gente, mas eu tô me conectando aqui. Nossa. A outra menina que chegou ali, e falou assim, poxa, meninas, olha, eu finalmente montei minha doceria e semana retrasada consegui comprar o ar-condicionado do meu negócio. Você fica assim, cara, não tem como você não se conectar, porque você lembra que você também está desenvolvendo e você sabe o quanto que é difícil para alguém, para um micro, comprar isso. E aí essa mulher que precisa de quê? De capacitação. E aí ninguém tá olhando para ela, tá olhando para ela porque é pouco. Ela não ganha o suficiente. Como se toda pessoa que fosse, entre aspas, bem-sucedida financeiramente, fosse querer alguma coisa com essas pessoas que se dizem high ticket e não é high ticket. Eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô querendo dizer. E aí você coloca ela ali onde ela se desenvolve e aí depois tem um podcast que é o valor simbólico, justamente só para poder pagar o diretor ali, né? Paga o valor simbólico para poder chamar o pessoal para poder participar. E aí ela faz uma mídia, isso aí ajuda ela na divulgação dela. As pessoas veem que ela está gravando um podcast, isso gera autoridade, palestra gera autoridade. Depois tem um grupo que a gente formou, que é um valor bem simbólico também, que a gente faz no NOI, que é um valor simbólico, mas um pouco mais fechado ali, justamente para poder participar. E com isso, as pessoas não pensam que no desenvolvimento dessa mulher, quando elas olharem para você e ver que elas estão se desenvolvendo, estão melhores porque ela participou do teu movimento, ela vai ser fiel ao seu movimento. Vocês estão conseguindo entender? Sim. Não sei se vocês concordam. Teve um esforço, né? Ela fez. Agora, muito mais fácil se estivesse num CLT, mas ninguém sabe que, bom, todos sabemos que ser empreendedor requer dormir mais tarde, acordar mais cedo, fazer um movimento diferente, gastos de energia, sair da zona de conforto. Então, esse movimento que você traz de fazer essa conexão toda é extremamente importante para que elas se sintam realmente valorizadas, né, nesse propósito. A palavra-chave, por isso que eu estou calada, estou só ouvindo, observando. A palavra-chave, o que todos nós estamos procurando, reconhecimento, ser valorizado. Por isso que o dinheiro vem sempre depois. Porque primeiro você quer se reconhecer, ser reconhecida, né? Você quer ser valorizada, porque às vezes é um valor que você não enxerga em você. Então, por isso você fica esperando que o outro enxergue primeiro isso em você, quando, na verdade, nós é que temos que enxergar primeiro, né? Mas, para muitas, não é assim que funciona. Então, dentro de casa, né, Mônica? Exatamente. Então, isso eu pertenço a muitos grupos, eu já comentei isso uma vez. E o grupo que eu realmente fiquei há quase 3 anos, é porque terminou praticamente há pouco tempo, foi o Conexões Femininas. Porque eu acho que a Carla Lopes é espetacular como mentora. E eu sou uma pessoa muito crítica. Então, para me segurar, ficar ali do lado, tem que fazer a diferença. E aí eu conheci a Leste. E aí eu pesquisei, olhei um aqui, ali, encho a paciência da Bruna. Eu falo para ela, Bruna, olha eu aqui de novo. Aí ela começa a rir. Não, você não está enchendo minha paciência, não pode falar. Porque eu sou questionadora, eu preciso saber, eu preciso entender, né? Sentido, né? Exatamente, e eu estou gostando muito. Achei que é muito organizada, né? Vocês acolhem, vocês dão atenção, e isso é muito importante. Porque hoje em dia, o que um ser humano mais procura é acolhimento.
E Acolhimento. uma humanização, né? É acolhimento. É não tem acolhimento, jeito. é atenção. É atenção, entendeu? E não se sentir sozinho também, né? Não, Porque e a Leste, ela faz isso muito bem. empreender- Se eu ainda estou aqui com você, é porque eu gostei. Pode ter certeza que o negócio é bom, porque eu sou muito chata. Eu sou gente boa também. É. De vez em quando eu sou. Empreender Mas, já é difícil, É. né? Aí a gente já trilha o nosso caminho mais sozinha, mais Exato. solitária. E aí, quando a gente se conecta e ouve a história das outras pessoas, né? A gente vê que a outra pessoa também passou por dificuldade. Exatamente. Aí você Não somos relaxa a assim, única. a pessoa Nossa, deu passou. certo. Isso, a pessoa passou por dificuldade e mesmo assim ela continuou Exato. enfrentando os desafios. Então você respira. É, e o então que me esse é o chamou- caminho. E o mesmo. que me chamou muita atenção é porque ele é um homem que comanda tantas Eu não mulheres, comando né? nada, gente. Eu não comando nada. Nada, ela Direciona. É, direciona. direciona. Vamos fazer mais bonito, direciona. Eu sou estagiário, Entendeu? Vocês não vê ali. Tem ó, as ideias. Eu vou reivindicar aqui, eu vou falar. Ó, gente, ó, Karine, você tem que me fazer voltar a ter acesso ao Instagram do Leste, tá? Ó, tá aqui de testemunha aqui. A Karine tirou o meu acesso ao Instagram. Viu? Olha. Ela Por quê? falou. Por quê? Porque eu fiz besteirinha. Mas aí ela foi e falou: você não vai ter mais acesso ao Instagram. Eu não tenho acesso. É por isso que eu te chamo de jovem mestre. Ele tem as características todas de um jovem mestre. Não, porque. Não, mas é o que eu falo, por quê? Eu tava falando com a. Eu tava falando com a Juliana mais cedo, né? É a parte da autonomia. Porque obviamente, eu acho que como uma pessoa acelerada como eu gosto de centralizar as coisas. Então, eu já falo assim, olha, nem me fala o que você tá fazendo, pelo amor de Deus, porque eu sei que eu vou querer me meter. Então, elas fazem. Elas fazem. Elas vão fazendo e vão se desenvolvendo. E eu vejo que o maior erro, assim, o maior erro não. Eu vejo que a maior preocupação, acho que isso de todos, e principalmente quem tá se desenvolvendo, não é tomar decisão, é achar que a decisão pode estar errada. Sim. E aí vem a muleta de tipo assim, tô te falando no geral, que isso já aconteceu comigo diversas vezes, não só no Leste como em outras. É sempre querer uma certa aprovação. E aí eu já saco, né? Pedro, eu tô querendo fazer isso, o que você acha? Eu acho que você deve fazer o que você acha. Falei, pronto. Por quê? Agora, não, por quê? Porque se eu chego e falo, eu acho que você tem que fazer assim, aí dá errado? Ué, mas você falou que eu podia. Ela tá tentando tirar a responsabilidade dela. É, exatamente. é Aí teu. eu falo assim, eu já Pra já sentir tenho, mais já segura, saco né? já das malandragens do povo, né? Já chego e falo assim, o que você acha? Eu acho que você deve fazer o que você tem que fazer. Aí pode, mas e se der errado? Ué, deu. Fazer o quê? As pessoas... Conserta. E se você fala pra Vai não em busca de fazer você. e fala assim, poxa, eu perdi a oportunidade porque você disse pra não fazer, você não E acreditou acaba em mim. travando a pessoa, né? E isso é o importante. Mas vamos voltar protagonismo para vocês, porque tá vindo pra mim. Eu não quero protagonismo de nada, não. Então, meninas, vamos lá. Voltando. E aí, empreender, como a gente tem falado aqui. Qual foi a primeira coisa que passou na cabeça quando veio a palavra empreender? Tipo, vou ser uma empreendedora. Quando veio essa ideia, Mônica? Olha, começou a partir do momento que eu iniciei em grupos. Porque quando você entra, participa desses grupos, o que eles falam o tempo inteiro é isso, empreender. E aí eu comecei a ficar com aquela ideia, né? Eu costumo dizer que, às vezes, você pergunta, o empreendedorismo te escolheu ou você escolheu? Né? Eu acho, no meu caso, pelo menos, foi ambos. Porque eu gosto de ter ideias, eu não fico quieta o tempo inteiro, eu escrevo, enfim. E aí eu acho que isso foi um prato cheio para o empreendedorismo, entendeu? Ele me captou nesse sentido. E aí eu acho que foi daí, dessa participação dos grupos. Porque aí eu deixei de ser uma mulher que tem aqueles objetivos, aquela meta, coisa e tal, e virei uma empreendedora, entendeu? Assim, eu não sei se eu ainda sou uma empreendedora. Assim. Né? Porque eu acho que isso é um caminho longo a se sim. percorrer, entendeu? Mas tô caminhando, estou caminhando. Eu acredito que eu
não consegui acreditar no meu potencial, mas eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre quis trabalhar para mim. E eu sempre falei, engraçado, eu olhava pro meu computador e falava, eu sou uma máquina de fazer dinheiro, vou fazer dinheiro com o meu computador. Eu sempre tive esse desejo no meu coração, né? De trabalhar de qualquer lugar com o meu computador. Mas eu não conseguia me encontrar, eu tinha essa dificuldade. E quando me deu um insight de que eu precisava arriscar no meu sonho, eu falei, agora é tudo ou nada. Eu preciso mergulhar de cabeça e enfrentar os desafios que forem necessários para eu conseguir alcançar e realizar. Agora vamos dar uma de terapeuta. Como foi sua infância? Eu sempre vi meu pai empreendendo. Na verdade, eu nem sabia que o nome era esse, né? De pequenininha. Ele, para acrescentar na renda familiar, ele fazia artesanato e vinha para o Campo São Bento vender. Então, desde pequenininha. Depois eu acompanhava minha avó vendendo laços, fazendo networking dela. Hoje tem esses nomes. Antigamente eu nem sabia o que era, né? Não era isso. E desde os meus 11 anos que eu empreendo. Eu montava uma banca na frente da minha casa e fazia pulseira com aquela bolsa de mercado que era de alça de plástico. Sim. Fazia pulseira, botava ali, muitas. Fazia com 11 anos e vendia. Depois eu comecei a vender várias outras coisas. Mochila da Cantão, que tinha fábrica em Itaboraí. O Boticário. E, enfim, eu gostava, gostei. Até que fui criando um negócio, né? Assumi o negócio do meu pai. Aí, na época, eu trabalhava como gestora de pessoas numa empresa. E aí, papai montou uma loja de artesanato em Itaboraí. Ele faturava 7 mil. Eu falei, nossa, 7 mil reais. Papai tá trocando figurinha, vou ajudar. Pedi demissão e fui trabalhar com o papai. No segundo mês, já tinha aumentado para 40 mil faturamento. No outro mês, para 100 mil faturamento. Eu falei assim, nossa, gostei disso. Que antes eram só minhas coisinhas. Então, assim, esse tino de empreendimento vem desde pequenininha. Eu não. De eu nunca tive esse família tino, não. até hoje. Engraçado, quando você perguntou como foi minha infância, aproveitando esse gancho, o mundo que foi apresentado para mim era que eu só ia ser alguém na vida se eu fosse concursada. E minha mãe sempre tentou injetar isso na minha cabeça. Não, porque vai abrir teu concurso. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe sempre falou isso. E eu ficava, meu Deus, mas não é isso que eu quero. Enfim, aí no começo, até eu começar a descobrir a minha identidade, do que eu realmente gostaria ou não, eu já estudei para concurso, mas eu ficava olhando aquele valor daquele concurso, falava, aquele salário, sabe, eu não me cativava. Falava, gente, mas eu ficava imaginando, se eu passar no concurso, eu não sei se eu vou durar, porque eu não me vejo fazendo isso, né? E eu sempre busquei olhar, principalmente minha família, eu olho o erro das pessoas, eu falo, não, eu não quero fazer isso na minha vida. Eu não quero fazer isso na minha vida. E minha mãe falava muito para eu fazer concurso, acabou que ela também chegou a estudar, ela chegou a passar em não ficou no número de vagas, acabou não estudando mais. E eu sempre olhava ao meu redor e eu falava, não é isso que eu quero. Então, eu sempre busquei ter esse olhar de ver e não querer para minha vida o que alguns comportamentos familiares estavam trilhando e fazendo, né? Uma limitação, né? Sim. Bacana. Muito bom, meninas. Então, vamos lá. Todo mundo já fica na expectativa. Qual será E a agora? próxima pergunta? Então, qual é hoje? O que vocês identificam como trava para poder seguir com o que vocês estão fazendo? Hoje vocês estão se desenvolvendo. Vocês querem mais. O que hoje vocês acreditam que está travando esse desenvolvimento para que possa chegar ainda mais? O meu é financeiro. Certeza. Porque o resto está aqui dentro, vai sair. O negócio é o financeiro. Então, a gente tem que ir em busca, né, Você diz o financeiro que sentido? No financeiro... No sentido de investimento. Conseguir investir... Isso, investimento. Conseguir investir
naquilo que eu realmente quero, entendeu? Por enquanto, ainda não tenho isso. Bacana. Bom, como nós havíamos conversado, eu me vejo como trava. O me conhecer agora nessa nova fase, né, entrando na menopausa. Essa queda hormonal fez com que eu não me reconhecesse. Então, eu estou começando a entender quem é a Juliana nessa nova fase. Porque antes era uma oscilação de humor emocional. E aí, isso me deu uma travada. E agora, não. Agora, já entendi quem sou eu nessa fase. E sigo me reconhecendo, né? Eu acho que eu tô no meu processo de destravar. Eu estava muito travada, voltado para minha área. Eu preciso de constância. Eu preciso fazer a mesma coisa todos os dias. E como a minha área ela é muito livre, isso é um pouco complicado, porque acaba sendo muito psicológico. Porque eu preciso me controlar. Se eu não me controlar, eu literalmente perco dinheiro e eu preciso ir atrás de conseguir algum dinheiro para investir de novo, para começar de novo. Então, eu tenho trabalhado bastante isso, justamente para eu conseguir destravar. É por isso que eu continuo fazendo terapia, acho muito importante que todo mundo faça. A minha profissão ela é realmente muito psicológica. Eu lido diretamente com dinheiro e alto risco. Então, eu preciso sempre ser centrada, respirar fundo, buscar ser profissional e o tempo inteiro ali trabalhando no psicológico. Você consegue, calma, é só você fazer isso. E eu acho que eu tô no caminho. Tá vendo? São 3 fases diferentes, né? Uma que dá medo, insegurança, essa oscilação toda, a parte do financeiro, você tendo que se controlar no meio disso tudo. Somos mulheres. Sim. E qual a sua maior ambição? A minha maior ambição é... Eu tenho vontade de ajudar pessoas. Não apenas com o trabalho, mas com outras coisas. Porque como eu vejo o dinheiro não apenas como um objetivo final, eu vejo alguns vídeos na internet, por exemplo, vejo pessoas ajudando. Aleatoriamente alguém na rua, eu fico, gente, eu sinto que é isso. Acho que se a gente está sendo próspero, se a gente está crescendo, a gente precisa ajudar outras pessoas de alguma forma. Eu tenho ambições financeiras, eu tenho vontade de comprar coisas, mas eu acho que não é muito sobre isso. E quero tanta coisa. Uma excelente casa, uma clínica enorme. Quero ter um espaço para atender pessoas mais carentes, porque eu gosto disso, sempre gostei disso. Um carro excelente. Então, são muitas coisas. São bens materiais em relação ao financeiro, né? Mas, em relação a mim, o que eu mais quero é me entender cada dia mais, me fortalecer mais, porque quando eu me fortaleço, eu consigo fortalecer o outro. Quando eu me entendo, eu consigo entender o outro. A partir do momento que que as minhas emoções estão entre aspas, desequilíbrio, como que eu vou equilibrar as emoções dos outros, né? Então, para mim, são separadas a parte financeira da parte pessoal, entendeu? São ambições diferentes. Olha, como autônoma, eu sempre me preocupei com a minha aposentadoria. E eu tenho uma grande vontade de fazer um acúmulo de investimentos para que eu tenha, daqui a 10 anos, uma tranquilidade para viajar, para curtir minha família, para desacelerar. Porque eu não quero, daqui a 10 anos, estar acelerada do jeito que eu estou. Eu quero estar investindo de uma forma diferente, estudando de uma forma diferente, ajudando pessoas de uma forma diferente, mas eu quero ter uma estabilidade financeira, assim, nossa, esse X aqui eu tenho. O restante vai me agregar de uma outra forma. Hoje é essa a minha ambição, de conseguir chegar a um determinado nível de investimento para que eu tenha essa estabilidade. Muito bom. Para não ficar com 64 anos pegando os meus sonhos. A minha... Uma boa casa, um bom carro.
A minha maior ambição é um título. É mesmo? Mas isso é tão fácil. É tão Não, é fácil mesmo. Por isso que eu fico muito tranquilo com relação a isso. É só ter esse título. Esse título, inclusive, ele tá no meu Instagram. Vou prestar atenção. Não prestei. Tá escrito lá, é um título. Eu quero que, quando falem de mim, falem exatamente esse título. Pedro Estigarribia, o homem de $1 bilhão. Que legal. Ele quer pouco. Não, mas por quê? Porque é o dinheiro... Não, Não, é o título. reconhecimento. É reconhecimento. Só isso. Cheguei. Pronto. Tô tranquilo. Isso aí. Tranquilo. Eu também tenho vontade de ser reconhecida na minha profissão. E, principalmente, como eu sou trader e investidora, aqui em São Gonçalo, Niterói, eu não conheço. Mulher, então, eu não conheço uma. Eu sempre me conecto com pessoas de fora, de outros estados. Graças a Deus, né? Eu tenho uma boa conexão com bastante traders na minha profissão. Mas isso é uma coisa importante também, eu ser reconhecida. As pessoas olharem... aquela menina que é a mulher dos investimentos, né? Eu olho a parte... Quando eu olho o contexto no geral... E aí eu olho até mesmo quando eu vou conversar com vocês, até mesmo para poder fazer algum negócio. Vocês, eu digo mulheres no geral. Quando eu vou fazer algum negócio, alguma coisa, eu vejo duas formas de negociar, né? Que o pessoal sempre fala que mulher é mais difícil de se negociar. Não. Eu acho que a mulher, na verdade, ela quer mais detalhes daquilo que ela está adquirindo. Por exemplo, você, Mônica, eu ofereço para você um tipo de serviço e para um homem eu ofereço um tipo de serviço. Você olha e você quer saber os detalhes daquilo que eu tô te oferecendo. O homem, ele não liga tanto para aqueles detalhes, desde que um detalhe em principal vá resolver o problema dele. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Então, quando eu vejo a parte de... Por quê? O que eu olho isso? A mulher, ela quer estar segura daquele investimento que ela está fazendo. O que eu olho, né? Eu olho por que tem poucas mulheres nessas áreas de investimento? Eu acho que é justamente por a mulher ela pensar muito antes de fazer o investimento. Investimentos no geral, né? Pensa muito e o homem é mais conservadora com relação a isso, porque assim, que não pode arriscar, entendeu? Tipo, arriscar. O homem nesse caso em sua grande maioria, por não ser muito detalhista e ele investe, então vou usar essa expressão. Então ele quebra mais a cara porque ele foi lá e fez. Não sabe lidar com as emoções. Aí depois... Mas eu vejo que a mulher, ela vai fazer... Não, peraí. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver quais são os riscos. É mais emoção, o homem é mais razão. A grande maioria. Eu meio que discordo disso, de que eu acho que a mulher é muito mais razão, por isso que ela pensa mais antes de fazer as coisas do que o homem. Porque o homem já vai... Eu compro muita coisa, às vezes, que eu nem... Depois eu... Gente, por que eu comprei isso? A mulher também faz isso. A mulher faz isso em umas coisas que ela já... Por exemplo, vocês botam... Hoje em dia, todo mundo... Vocês botaram uma coisa na cabeça muito específica que vocês precisam. Então, vou colocar o que a mulher costuma dizer. Roupa. A mulher sempre gosta de roupa. Então, como vocês sempre estão pensando nisso, vocês não pensam duas vezes antes. Estou precisando de roupa. Eu quero roupa. Não sei se vocês estão conseguindo entender, então já é uma coisa automática de vocês. Não concordei com você, mas tudo bem. Não, tudo bem. Não, eu dei um exemplo com relação a isso. Então, não é uma coisa tão emocional quanto homem. Mas foi aí que eu não concordei com você. Do quê? Você dizer que a mulher é mais razão e o homem parte mais para emoção. Foi nesse pedaço que eu não concordei. Por que eu digo isso? Que aí vocês podem, de repente, vocês sabem das estatísticas de que quando a gente fala de suicídio, 86% dos suicídios são realizados, infelizmente, por homens. Por homens. Mas como ser o homem é mais racional? Porque o suicida, ele não é
nem fragilidade, nem frágil e nem forte. O suicida, ele quer acabar com a dor. Por isso que a maior parte são homens. E não mulheres. Então, mas você entende, por isso que eu tô te falando que a mulher, ela pensa muito antes de agir, e o homem, ele não pensa porque ele foi, arriscou, aí ele olhou, quebrou a cara, viu que não tem saída. Eu acredito que a mulher seja mais conservadora porque tem toda uma questão familiar, né? Tem os filhos, tem casa, muitas das vezes é ela que sustenta, então o risco precisa ser quase que zero. Exato. Né? Agora, até na questão do suicídio, o que o homem vai estar perdendo? Exatamente. Vai deixar filhos? Vai deixar alguém que ele cuida? Onde Mas as sabe qual a emoções primeira. falam, Mas você não sabe que falam, uma né? vez que eu ouvi isso, aí um cara, uma pessoa pensando, um cara tentando se matar, e falou assim: não, mas pelo menos tá com a mãe. Uhum. Você foi interessante sim. você falar assim: eu vou fazer isso porque tá com a mãe, então tá os bem. meus filhos estão com a mãe, Estão tá com a tudo mãe, bem. vão receber um dinheiro, então tá bem. Olha a cabeça do cara, né? E eu acho que a mãe falou assim: não, eu não posso ficar sem eles. Eles não podem ficar. A mulher pensa, não pode ficar sem mim. Sim, exatamente. Como? Ainda mais se tem agora um especial, um autista, que a maioria das pessoas. A mãe logo agora é pensa, moda, se ficar né? sem mim. Né? Agora é Pois moda. O Todo cordãozinho. mundo agora virou autista. Né? Virou moda. Gente, então, gente, depois de 2 horas de podcast, vamos encerrar. E eu quero, pra gente poder encerrar, eu quero que cada um de vocês olhem para aquela câmera e você olhe para aquela câmera, tá? Pode começar por você, você vai falar quem você é, o que você faz e como te achar. Ok. Qual é a câmera? Aquela Essa daqui. Eu sou a Juliana Marim, sou terapeuta e eu auxilio pessoas a encontrarem sentido de vida. Me sigam nas redes sociais, no Instagram é a Juliana Marins Terapeuta. E lá você me encontra, caso necessite, estamos à disposição. Eu me chamo Mônica Jales, sou psicanalista, especialista em emoções femininas e também psicoeducadora das emoções, porque as emoções também precisam ser educadas. O meu Instagram é Psicanálise para Mulher. Nossa. Meu nome é Mayara Borgasi. Ih, calma aí. Pode? Pode. Meu nome é Mayara Borgasi, eu sou trader investidora. Para me achar nas redes sociais, você procura lá Mayara Borgasi. Muito bom. E eu sou Pedro Chigarribe. Gente, meninas, muito obrigado, tá? E, gente, não esqueçam, tá? Curtir todas as redes sociais e também a de todas elas. Valeu e até a próxima. Valeu.